Bom dia, queridos amigos portugueses. Há muito tempo, se é que alguma vez eu editei um vídeo em português, até havia alguns amigos meus que já me diziam se eu esquecia a língua de Camões. Como é óbvio, não, mas neste momento já estou em Portugal há algum tempo e aguardo a minha viagem para a Malásia. Tenho que esperar mais algum tempo porque o país está em lockdown, ninguém sai nem entra, e será no tempo determinado por Deus. E entretanto, eu senti no meu coração dizer algo que eu penso que é muito importante nestes tempos. Não sou mais que ninguém, não tenho uma opinião mais importante que ninguém, mas aquilo que nós sentimos no coração devemos dizer, e principalmente ao povo de Deus. E nestes últimos dias tenho deparado com algumas coisas que eu não posso ficar indiferente. É interessante que nestes dias muitos dos meus amigos de há muitos anos, do emprego, da orquestra, da banda, amigos, me escreveram e me pediram, sabendo que eu conheço a Bíblia, sabendo a minha chamada, que me fui embora, que prego a Palavra de Deus, que conheço a Palavra de Deus, me escreveram, e estou a falar de pessoas que não seguem o background espiritual que eu tenho, mas com respeito, e por me conhecerem, escreveram e perguntaram: Fernando, o que é que a Bíblia diz sobre estes tempos? Neste tempo tão tenebroso, incerto, confuso, toda a gente parece que entra em pânico. O que é que a Bíblia diz? O que é que Jesus fala sobre isto? Sabe uma coisa? Nada me faz mais feliz do que isso. Do que poderes não dar a minha opinião, porque a minha opinião não serve para nada, mas dar a opinião de Jesus, o que Jesus falou. Não só para aquele tempo, mas para os meses a seguir, para os anos a seguir e para o fim dos tempos. E o interessante, como nós que acreditamos na palavra sabemos, tudo aquilo que Jesus disse aconteceu, acontece e sempre acontecerá exatamente como Ele disse. E nada me deu mais alegria do que poder transmitir as mensagens de paz, de confiança, de certeza, de fé, que Jesus está no controle. E que tudo isto, nós fomos preparados, porque tudo isto terá que acontecer. Está escrito, vai acontecer e não há nada que possa parar. E Jesus foi bem claro sobre as profecias dos últimos tempos, e nós estamos a tempo de acreditar, de nos arrepender, de nos humilhar diante dEle, de nos render a Ele para receber a vida eterna. Essa é a mensagem de Jesus Cristo. Mas o fim virá exatamente como está escrito. Por outro lado, deparei-me com algo surpreendente, que eu não vou deixar passar isto em claro. Que foi exatamente, em várias publicações, ver pessoas, mas não só um, nem dois, nem três, nem quatro, muitos, que um dia eu me lembro de os ver na igreja, estiveram na igreja vários anos, foram líderes disto e daquilo, líderes do som, líderes de louvores, líderes dos assistentes. Eu não estou a criticar ninguém, estou só a dizer aquilo que se passou e que Deus me colocou no coração uma palavra para dizer. Não é por acaso, e foram esses neste tempo, que se levantaram para ridicularizar, para ofender, para se levantar contra aqueles que simplesmente, num tempo como este, decidiram acreditar que a Bíblia quer dizer o que ela diz. Pessoas que não ofenderam ninguém, que não ultrapassaram as regras impostas pela sociedade, não desobedeceram às instruções, simplesmente disseram que, como igreja que vive por convicções, não é a hora para ter medo, é a hora de nos afirmarmos, é a hora de ser um instrumento de porta aberta de fé para aqueles que buscam, porque há muita gente à procura de paz. Porque quem não tem Deus no coração, não sabe porque nasceu, não sabe porque vive, não sabe por onde é que vai, é impossível ter paz. E Jesus oferece essa paz. Jesus disse assim: a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Eu dou-vos a minha paz. É o Espírito, é um fruto do Espírito, é uma paz que o mundo não conhece. Várias passagens de Jesus disse isso. A minha paz vos dou, não vos a dou como o tipo de paz que o mundo oferece. E ele diz assim: não vos atemorizeis, não tenham medo. Credes em Deus, crede em mim. Eu estou a dizer isto porque fiquei ofendido. Não é ofendido, fiquei perplexo com a atitude de pessoas, mas eu sei, eu consigo perceber isto. Porque no mundo em que nós vivemos hoje, e nos milhares de pessoas que um dia entraram na igreja, entraram, mas nunca conheceram Cristo. Como Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Jesus disse assim em Lucas 10:22, Jesus disse esta frase tremenda. Sabem que Jesus nunca andou atrás da mesma pessoa duas vezes. Jesus sempre esperava sede e fome das pessoas, humildade para o buscar. Ele nunca obrigou ninguém, ele nunca forçou ninguém. Ele trouxe uma mensagem e ele via o motivo no coração. E ele disse assim: ninguém conhece o Filho senão o Pai.
Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar o Pai. Ou seja, Jesus sempre andava a olhar para a atitude do coração, para ver o motivo pelo qual as pessoas andavam atrás dele, pelo motivo pelo qual as pessoas vão à igreja. Sabe que muitas pessoas, milhões e milhões de pessoas, mesmo no avivamento do qual eu faço parte em Portugal, há uns anos atrás, milhares e milhares de pessoas entraram na igreja por tantos motivos. Porque lhes foi dado um cargo, porque se sentiam importantes, porque já que ia tanta gente, porque é que eu não vou? No caso do céu ser real, deixa-me cá aproveitar, mas sabe uma coisa? Nunca entenderam, nunca tiveram humildade, nunca tiveram dispostos a largar tudo por amor a Cristo. E esse Jesus, ao fim destes anos todos, quando a crise vem-se a manifestar realmente qual era o motivo. Sabe uma coisa interessante? Não é diferente daquilo que foi no tempo de Jesus. Jesus pregou por 3 anos e meio. Milhares de pessoas andavam atrás dele, pelo pão, pelo peixe, por tantas razões. Viram milagres em primeira mão. Testemunharam o ensino do homem mais perfeito que alguma vez existiu. O homem perfeito, o homem com o amor perfeito de Deus. E sabe uma coisa? No fim de 3 anos e meio, quando a tribulação veio, quando a confusão veio, quando prenderam Jesus, vocês sabem quantas pessoas, no fim de tudo, depois de tudo, o seguiram de coração? 120. Que esperaram, entenderam, obedeceram aos seus mandamentos e esperaram 10 dias até o Pentecostes vir, o dia de Pentecostes, e receberam o poder do alto. O poder do alto, do qual viraram o mundo de pernas para o ar e do qual nós fazemos parte agora. E é isso que eu queria deixar a mensagem. Meus amigos, não se levantem. Aqueles que um dia foram à igreja e que são milhares hoje em Portugal, não se levantem contra o que Deus quer fazer. Ninguém aqui, por acreditar na palavra de Deus, é responsável. Ou eu estive com os meus pais e aconselhei os meus pais, que eles têm uma idade avançada, e disse: pais, vocês podem ficar em casa. Eu aconselhei, por isso eu não estou aqui contra ninguém. Eu estou a dizer, no tempo que hoje corre, na situação que nós estamos a passar, hoje é tempo para os verdadeiros crentes se levantarem e acreditarem no que Jesus disse. Um dia Jesus ia atravessar um lago e levantou-se uma tempestade. Ele estava a dormir no barco e os discípulos ficaram apavorados. É como um vírus que vem hoje. E Jesus acordou, levantou-se, ordenou aos ventos que parassem, ordenou ao mar que se acalmasse. E se fez grande bonança. E virou-se para os discípulos e sabe o que ele disse? Ele não os entendeu, ele não passou uma mão por cima da falta de fé deles. Ele disse-lhes assim: ainda não tendes fé? Sabe uma coisa? O tipo de crente que Deus está à procura para os dias de hoje é o que está escrito em Apocalipse 12:11. A igreja vai ser gloriosa. Está escrito em Efésios 5, 25, 27, que a igreja dos últimos tempos não é uma igreja cheia de medo, a esconder-se. É uma igreja cheia de fé, gloriosa, sem mácula, sem mancha, que irá conquistar, que irá ser uma igreja vitoriosa. Pessoas que estão dispostas a dar a própria vida, se for preciso, para defender a verdade. Não há nenhuma passagem na Bíblia que nos incentive a acomodar-nos ao sistema, ao politicamente correto, porque isso não funciona. O mundo está perdido. O mundo precisa de uma palavra real, de um poder real. Em Apocalipse 12:11 diz assim: eles o venceram, nós, os que acreditam, que vivem por convicções. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, por aquilo que Jesus fez, pela palavra do seu testemunho, sabe? Por não se calarem, por continuarem a falar a verdade, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Porque sabe, milhões vão ridicularizar, milhões vão gozar, vão perseguir, mas existem milhões e milhões que estão à espera de uma voz da palavra da verdade para se entregarem a Cristo. Era esta mensagem que eu queria deixar, meus amigos. Sem querer estar aqui a ser melhor que ninguém ou a querer, não. Mas eu creio que há aqueles que acreditam levantar uma voz para defender aqueles que acreditam que o poder de Deus é o que a igreja tem falta agora. Sabe uma coisa? A diferença entre aqueles que acreditam ou que o conhecem
Aqueles que se levantam contra o medo, aqueles que têm convicções e aqueles que vivem por conveniências. É a diferença entre os que são batizados com o Espírito Santo e com poder e aqueles que vivem um cristianismo académico, na mente, mas não têm o poder no coração. Nunca conheceram o poder de Deus. Acreditam, mas nunca experimentaram. Sabe uma coisa, vou-lhe dizer isto. Os discípulos andavam atrás de Jesus por 3 anos e meio, viram esses milagres todos. Ouça isto. E em João 20:19, depois daquela confusão que aconteceu em Jerusalém, Jesus tinha sido preso, tinha sido morto. Sabe uma coisa? Os discípulos, cheios de medo dos judeus, está escrito em João 19, esconderam-se com as portas trancadas com medo dos judeus, com medo de morrer, com medo de serem presos. Mas sabe uma coisa? Tinham andado com Jesus, tinham ouvido as mensagens todas, tinham andado em todas as reuniões de igreja, tinham seguido todos os cursos, todo o protocolo. Levantavam as mãos como os outros levantavam, oravam como os outros oravam, eram líderes disto e daquilo, mas não tinham o poder do alto ainda. Sem o poder do alto, quando a crise vem, nós reagimos como qualquer outra pessoa do mundo. Mas aqueles mesmos discípulos, contra os mesmos judeus, no dia de Pentecostes, quando o poder do alto veio sobre eles, o fogo de Deus veio. Os mesmos discípulos saíram às ruas de Jerusalém e num só dia. E sabe que a mensagem que Pedro pregou em frente a todas aquelas pessoas, antes de pregar, curou um enfermo. E ele disse assim, olha, eu não tenho prata nem ouro. Provavelmente ele tinha visto aquele mendigo muitas vezes e tinha-lhe dado moedas, como qualquer outra pessoa dava. Mas naquele dia ele tinha algo que nunca tinha tido, o poder do alto. E é o que a igreja não tem. E é o que nós precisamos ter. Eu a falar para mim. Porque é o que o mundo precisa. Ele olhou atentamente para os olhos daquele mendigo. E sabe o que ele disse? Ele, vendo que tinha fé para ser curado, agarrou-lhe na mão e disse, eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E aquele milagre fez com que todas aquelas multidões, milhares de pessoas, ficassem boquiabertos. E então ele se levantou e pregou uma mensagem que os acusou de criminosos. Vós crucificastes o autor da vida, crucificaste Jesus de Nazaré. E sabe uma coisa? As pessoas arrependeram-se em temor e tremor e disseram-lhe, irmão, o que devemos fazer para sermos salvos? E naquele dia 3.000 pessoas entregaram a vida a Jesus e depois mais 5.000 e nunca mais parou até aos dias de hoje. E é o que a igreja hoje precisa, o poder de Deus. Irmãos, aqueles que me ouvirem, eu não sou melhor que ninguém, eu clamo a Deus agora, eu quero o poder do alto, eu quero o manto para o fim dos dias. Nada mais importa, meus irmãos. Aqueles que me ouvem, busquem a Deus, recebam o poder do alto e esqueçam as vozes que sempre vai haver daqueles que são cristãos académicos, só de nome, mas que nunca tiveram um encontro com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe.